Alô pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que nós estamos reunidos aqui para bater esse papo em torno de um tema que nos fascina, que nos incomoda, mas que de qualquer maneira a gente tem que caminhar. A gente vai falar sobre a nova lei de licitações, a 14.133. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Azevedo, advogado, militante na área do direito administrativo há mais de 40 anos. Esse tema que nos une é um tema de relevância na administração pública, porquanto é exatamente através desse tema, desta ferramenta, é que a administração pública materializa todas as suas ações. Eu costumo dizer que a lei de licitações ela tem o condão de ser a torneira por onde a administração pública deságua os recursos adquiridos dos tributos para investimentos nas atividades da administração. Mas antes especialmente de falar dela, é importante que a gente faça, ainda de uma maneira bem sintética, um histórico do porquê que a licitação existe no nosso meio. E a consignação nos ordenamentos jurídicos nacionais, eles apontam que a primeira norma que concretizava a obrigação da licitação era a Lei da Contabilidade Pública de 1922, que determinava em 2 únicos artigos todo o processo aquisitório da administração pública brasileira. Prestem atenção, portanto, vocês, que a administração pública, para adquirir de tudo que ela necessitava, foi de 1922 até 1967, portanto, 45 anos, tudo que a administração pública nacional comprou baseado nessa lei da contabilidade pública, nesses 2 artigos. Eu costumo dizer também que a construção de Brasília, hoje, não sairia da pedra inaugural, dada a complexidade que o normativo nos impõe. A partir da Lei da Contabilidade Pública de 1922, Decreto-Lei 200 em 1967. O Decreto-Lei 200 em 1967 é uma grande modificação no processo administrativo nacional. Naquela oportunidade, a administração pública, a alta administração pública, em razão do movimento revolucionário de 1964, entendia da necessidade de se fazer uma reorganização da área administrativa nacional, porquanto, na visão de então, a administração pública tinha sido carcomida por processos de corrupção. Era necessário, portanto, encaminhar o processo administrativo de então dentro de uma lógica administrativa moderna. Deixa-se de então de comprar por 2 artigos e passa-se agora a adquirir tudo que se necessitava por 20 artigos. E aquela realidade, ela perdurou até 1986, com a edição do Decreto-Lei 2.300. Vejam os senhores, portanto, que de 20 artigos nós viemos para 90 artigos. Esse passo já demonstra, por si só, o aumento do Estado brasileiro, a complexidade do Estado brasileiro e, em razão disto, a necessidade de se adequar e se aparelhar juridicamente todos os procedimentos aquisitórios. Vem o Decreto-Lei 2.300 e vem a Constituição da República. A Constituição da República é de 1988 e ela, com os ventos da democracia, ela modifica o procedimento da administração pública e não recepciona
os termos da lei, do Decreto-Lei 2 de 300, que sabidamente era um instrumento de exceção, porquanto o chefe do Poder Executivo Federal poderia baixar um decreto-lei independentemente da aquiescência do parlamento. Não era, portanto, factível, compatível com a realidade democrática, na edição de uma Constituição promulgada, a continuidade de um decreto de exceção. Em razão disto, o legislador legisla a Lei 8.666, que vem alterar o procedimento licitatório no Brasil, agora por 126 artigos. E essa legislação, ela perdura até os dias de hoje. Logo no alvorecer do dia 1º de abril, nós teremos a plena eficácia da 14.133, que traz agora um universo novo em 194 artigos para encaminhar os procedimentos licitatórios. Vejam, portanto, que de 1922 a 2021, 2023 agora, o quanto que a administração pública brasileira cresceu de 2 artigos para 194 artigos. Não à toa é que nós entendemos que essa norma que entra em vigência plena a partir do dia 1º de abril, ela traz no seu bojo um processo administrativo absolutamente inovador. Exatamente no sentido de que esse processo inovador, ele, assessorado pela tecnologia da informação, ele vislumbra a possibilidade de dar mais celeridade e segurança para os procedimentos aquisitórios nacionais. De sorte que, mais do que um novo ordenamento jurídico, certamente traz inovações, esta lei, ela traz no seu bojo a especificação do processo de aquisição. Feitas as abordagens históricas, a gente passa agora a analisar a lei propriamente dita. Nesse sentido, a gente tem a norma geral. Todos nós sabemos que esse tema da licitação, ele está previsto lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição da República, que na cabeça do artigo determina que compete privativamente à União legislar sobre esse tema licitação. E, por óbvio, a regulamentar um dispositivo constitucional, o artigo 1º desta lei que nos une determina as normas gerais a serem aplicadas ao ente nacional e aos subnacionais. Feita a observação da norma geral, a gente vem agora abordando, já no artigo 5º da lei, os princípios que encaminham a administração na boa execução da norma. Nunca é demais lembrar que estes princípios já foram consignados lá no artigo 37 da Constituição, cabeça, quando dizia, e a gente usa essa terminologia sintética do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, LIMP. A ele, o legislador acresceu mais outros 12 princípios a serem observados no procedimento licitatório, dos quais eu me permito destacar 3, dada a sua importância e relevância, não somente agora, a partir de um texto constitucional, um infraconstitucional, melhor dizendo, mas destacado ao longo do tempo pela jurisprudência e doutrinas pátrias, que são a segurança jurídica, a razoabilidade e a proporcionalidade. Estes princípios novos, que integram esses 12 novos que foram, que são parte do artigo 5º da lei,
eles são princípios que têm que ser observados para o bom encaminhamento do processo licitatório. Em razão disto, a gente tem esse cenário agora, que eu disse agora há pouco, do planejamento. Esse planejamento, ele parte desde a origem daquela pessoa que pensou da necessidade de, fosse o que fosse, obra civil de engenharia, um serviço de natureza continuada, uma compra de entrega imediata ou uma compra parcelada, não importa, da área da educação, da saúde, do saneamento básico, não importa. Este processo inicia na detecção da necessidade de. E, em razão disto, na sequência da burocracia boa, aquela que encaminha e elenca o par e passo da administração pública, é que este processo há de ter um planejamento bom. Esse processo ele vai se iniciar com o estudo técnico preliminar, que está previsto lá no artigo 18 da norma. Nesse estudo técnico preliminar, o órgão demandante ele deve apontar com riqueza de detalhes tudo aquilo que ensejaria uma futura contratação. Exatamente no sentido de preservar o erário e traduzir para a coletividade depositária dessas ações um resultado, um contrato bem executado. Portanto, esse planejamento implica na implantação de procedimentos e mecanismos de controle interno. A administração pública, ela não nos pertence a nenhum de nós, e é de nós todos. De maneiras que quando nós atuamos no processo administrativo, esse processo ele é feito de um todo, e as partes se encontram na construção do objeto maior. Para isso eu devo detalhar o planejamento das licitações e das contratações, adequando essas contratações ao Plano Nacional de Contratações e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Isto é imperativo da norma. Eu não posso, a par de querer fazer algo, fazer este algo sem saber se eu teria lastro orçamentário e laço financeiro. Eu não posso fazer dessa forma, porque eu traria prejuízos ao licitante e, de resto, ao erário e, por conseguinte, ao cidadão. Eu devo buscar, neste planejamento, qualificar os agentes públicos que atuam nas contratações e licitações. Quantas vezes, meu Deus, eu ouvi as pessoas serem nomeadas ainda à época da 8666 para as comissões de licitação e elas se sentiam penalizadas em compor aquelas comissões, exatamente no sentido de que elas não dominavam o tema. E elas achavam e diziam, mais do que um destaque e uma promoção que fosse, elas sentiam aquilo como uma penalização. Então, é de ofício agora que o agente, a autoridade pública, ela instrumentalize o agente público no sentido de que ele tenha condições de encaminhar bem o processo e, mais do que isso, que ele tenha respaldo de conhecimento para se precaver de alguns deslizes que eventualmente pudessem ocorrer no evento. É exatamente através desta qualificação que a administração ganha em escala de qualidade. Uma outra importante introdução na fase do planejamento é quando da confecção do ETP, da elaboração do ETP, pensar-se na matriz de risco. O próprio nome está dizendo, risco. O risco, ele deriva de algumas possibilidades. E estes riscos que a norma menciona são aqueles que você tem minimamente condição de prever.
E esse risco, ele há de ser atribuído às partes, o contratante e o contratado, quem licita e quem faz. E isto é possível, e isto é bom, porque viabiliza aquilo que é da essência da licitação, que é o contrato, ao longo da sua fruição, o equilíbrio econômico e financeiro. A qual parte caberá adequar assim ou assado para equalizar e manter o equilíbrio. Essa é uma introdução muito boa, muito interessante. A partir disso também, e dentro desta qualificação, o legislador trouxe um ponto muito interessante, que é a segregação de função. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho com licitação há 40 anos. E eu tive uma professora muito interessante, professora de colega de trabalho. À época já era uma pessoa experimentada, vivida, mas ela não se importava de compartilhar com os outros, comigo, inclusive, os conhecimentos que ela havia adquirido ao longo da sua caminhada. E ela já dizia naquela oportunidade o seguinte: quem compra não paga. Óbvio. Como é que eu posso ter uma burocracia boa na sequência da fiscalização dos atos praticados no momento anterior, se eu estou envolvido em todas as fases do processo? Em algum momento, portanto, esse processo ele pode se macular. O que se pretende agora é evitar esta agregação de funções e, ao contrário disso, segregar funções para dar mais celeridade ao processo, mas especialmente para trazer mais segurança ao processo. E, obviamente, a utilização maciça de recursos da TI. Né? Há quem diga que o processo atual é um processo tecnológico e a legislação que se tornará derradeira a partir do dia 1º era a legislação do papel. De sorte que uma das grandes inovações do processo licitatório, que entra em vigor, em vigência plena a partir do dia 1º, é que ele traz no seu bojo a necessidade imperiosa do planejamento, do processo administrativo. Na sequência, a gente tem as modalidades de licitação. Aqui, antes de falar delas propriamente dita, a gente deve consignar o fim de duas modalidades que existiam na Lei 8666, que era a tomada de preço e o convite. Eles não existem mais. Pronto, não cabe mais. O legislador consignou a existência hoje do pregão, que já existia pela 10.520, a concorrência, que foi mantida, o concurso, o leilão e a grande novidade da modalidade, o diálogo competitivo. O processo legislativo, ele é um processo que trabalha muito com o farol voltado para trás. Por mais moderna que seja, por mais ousada, eu diria até que fosse, o processo legislativo ele não consegue imaginar o que aconteça amanhã. E, nesse sentido, ele não tem condições de tornar esta imaginação em norma, exatamente porque essa norma não aconteceu, esse costume não aconteceu. O processo legislativo, portanto, ele é um processo que deriva, que decorre de práticas que a sociedade praticou ao longo do tempo. Por isso, eu entendo o farol voltado para trás. E por mais moderna que fosse a norma, essa norma, ela trazida à vida da sociedade, na sua promulgação, por mais moderna que fosse, ela já está velha. Porque a sociedade, ela continuou na sua evolução. Quando, portanto, o legislador pensou, escreveu e sacramentou agora a existência do diálogo competitivo, ele possibilita à administração pública, nas suas esferas,
reconhecendo eventualmente as suas incapacidades disto ou daquilo, pelas amarras que ela própria tem, convidar pessoas do mundo externo para virem compartilhar com ela daquilo que ela, administração pública, não tivesse naquele momento conhecimento. Significa dizer que ela, administração pública, compartilhará com o privado do seu pensamento e necessidade, e ele, por sua feita, privado, mostrará para ela, administração, quais fossem os caminhos que ela pudesse trilhar. Obviamente que esse diálogo competitivo, ele é feito de forma pública, mais sigilosa, ela é gravada, áudio e vídeo. A administração pública não pode, até o momento de escolha do melhor caminho a seguir, não pode externar o que conversou com A, com B ou com C. Mas a partir do momento em que ela tiver um núcleo formado, e esse núcleo atender às suas necessidades, ela partirá para um processo licitatório, para uma concorrência. Portanto, esse diálogo competitivo é de extrema importância, porque ele possibilita a administração, naqueles casos em que são casos mais específicos, mais detalhados, mais minuciosos, em que a administração não detém o conhecimento, ela convida as pessoas a ter com ela esse diálogo e, a partir desse diálogo, construir uma solução que resulte em qualidade para a sociedade. Disto, a gente, para escolher a melhor proposta, nós teremos os critérios de julgamento. Menor preço, o maior desconto, a melhor técnica ou o conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e aqui o maior retorno econômico. As anteriores todas já eram do nosso conhecimento, de sorte que não tem muita novidade não. Mas aqui a gente tem um maior econômico, um fator muito interessante que é o maior retorno econômico. Que é exatamente o quê? É o contrato, que a lei chama contrato de eficiência. Interessante isso. Parte-se do pressuposto de que o contratado, trazendo maiores resultados para a administração, por esses maiores resultados ele terá uma melhor remuneração. Ganha todo mundo. Ganha, ganha. Ganha a coletividade e ganha quem presta o serviço. Em razão disso, a gente vai lá para as compras diretas. Eu tenho a licitação, eu contrato por aquelas modalidades, através daqueles critérios, e agora eu tenho as compras diretas. Também não mudou muito, não. Eu tenho a inexigibilidade, a dispensável e a dispensada. A inexigibilidade, como o próprio indica, é inexigível porque eu não tenho condição de. É inexigível. Eu não tenho condição de encontrar. Nas condições que o artigo 74 da norma impõe. Da mesma forma, dispensável. Ela é dispensável não em razão de não ter que se licitar, em absoluto. Na normalidade do processo, ela seria executada. Mas ela deixa de ser executada pelas razões que estão enumeradas no 75. Aqui, inclusive, tem uma regra muito interessante que adequa muito essa necessidade da administração pública. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: ele estava numa viagem à noite, numa estrada muito escura, estava chovendo muito, o pneu do automóvel furou e ele precisava, rodando com o estepe, ele precisava de arrumar o pneu. E ele encontrou, por sorte, um borracheiro que o atendesse. E recuperado o pneu, e ele tinha que trazer uma nota, ele perguntou para o borracheiro se o borracheiro tinha nota fiscal. E o borracheiro disse a ele: não tem.
eu posso, quando muito, dar um pedaço de papel para o senhor e dizer que o senhor gastou X reais aqui para arrumar o pneu. E ele ficou muito apertado, porque ele disse que, caramba, se eu pegar um papel desse e levar lá para o departamento financeiro, eles não vão aceitar, porque não tem CNPJ, não sei o quê, PPP. Essa norma, ela traz, naquelas despesas miúdas, dispensa, inclusive, para elas, a necessidade da documentação. Muito em razão, inclusive, senhores, de um ordenamento jurídico que extrapola a nossa conversa, que é a impetração de um habeas corpus. O habeas corpus é um remédio jurídico tão forte que ele dispensa a figura do advogado. E mais do que isso, se eu não tivesse nenhum papel para que eu pudesse digitar e imprimir a ordem, o magistrado poderia, num pedaço de papel de padaria, dar a ordem para que ela fosse cumprida. Não é a forma, mas é a essência que importa. E isso foi resolvido na licitação dispensável, para esses casos que eu acabei de mencionar. E a licitação dispensada. Inexigível porque eu não tenho competição. Dispensável nas situações que, se não fosse aquela que se enquadrada, seria licitada. E é dispensada, que eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer por quê? Porque eu estou vendendo para mim mesmo. Porque eu estou dispondo de alguma coisa que eu recebi em troca, uma dação em pagamento, por exemplo. Não necessito, portanto, de licitar. Feitas essas considerações, de uma maneira muito acanhada e apertada, com o histórico, com o processo, com as modalidades, com os critérios, a gente chega agora na figura do agente de contratação. Esse cara aqui é o cara. Ele agora tem a responsabilidade de, inclusive com o seu CPF, se responsabilizar por todo o processo. No momento anterior, eu chamava a atenção de vocês para o detalhe da capacitação desse agente. E ele tem que ser um camarada bem instrumentalizado. Ele tem que ter uma equipe de apoio tão azeitada quanto ele. Pessoas que deem resposta a tempo e modo próprio, porque na hora H, o que eu vou fazer? É exatamente aí que ele, instrumentalizado, saberá dizer que sim ou que não, assim ou assado, no encaminhamento do procedimento licitatório. Esse agente de contratação é uma pessoa, uma figura tão importante no evento, que ele tem a capacidade, senhores, de homologar. Ele reconhece para dentro da administração pública que aquilo que foi lhe ofertado é o bom, é o seguro, é o correto. Portanto, esse agente de contratação, ele tem que ser uma pessoa bem indicada, bem instrumentalizada, para dar segurança jurídica, não só para a administração, mas especialmente segurança jurídica para a licitude e lisura do evento licitatório. Abaixo, a comissão de contratação. Ela é composta por 3 agentes públicos. E ela poderá, nessa ou naquela circunstância, no entendimento da autoridade pública, também ter um procedimento e atuar num processo de aquisição. Mas isso vai acontecer em casos especialíssimos. No dia a dia da administração pública, na rotina da administração, o agente de contratação. E ela, a comissão de contratação, terá, pelo disposto na lei, a responsabilidade de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. De maneiras que a gente tem que centrar muito a atenção na figura do agente de contratação, porque essa figura, a partir de abril 1º, é uma figura importantíssima.
exponencial no procedimento licitatório. E, finalmente, senhores, e nem poderia ser diferente, dada a relevância da matéria, dada a expectativa que essa matéria gerou desde 2021 até os dias de hoje, a respeito da sua importância, o Tribunal de Contas da União, em decisão recentíssima, através do Acórdão 507, em razão de como proceder nessas situações, pacificou o entendimento de que todos os procedimentos licitatórios em que a administração optou em licitar pela Lei 8.666, lá na confecção dos termos de referência, porque naquela oportunidade não existia ainda o estudo técnico preliminar, a partir da confecção do termo de referência, nele consignado que o administrador público tenha optado pelos termos da Lei 8.666, esses termos de referência, esses estudos que foram feitos, haverão de estar consignado até 31 de março de 2023. E, ainda que não licite a partir de 1º de abril, estes editais que refletem a necessidade, ou que refletem, melhor dizendo, a observância da Lei 8.666, para sua validade, deverão observar o prazo de publicação do edital até 31 de dezembro de 2023. Portanto, eu chamo a atenção dos senhores para esse detalhe. Quem eventualmente tenha feito a opção de fazer uma licitação que teve um termo de referência iniciado, por exemplo, em janeiro deste ano, e que consignou no termo de referência que aquele termo de referência que desaguaria numa licitação seguiria os parâmetros da 8.666, esse edital que vier a ser trazido a público, ele deverá ser publicado até 31/12 de 2023. Portanto, meus amigos, eram estes os pontos que eu gostaria de trazer para esse papo de novo, de hoje. Lembrando a vocês de se inscreverem no canal e acionarem aí o sininho. E eu espero vocês na semana que vem, na terça-feira, neste mesmo espaço, neste mesmo horário, para nós tratarmos na continuidade dos nossos bate-papos, do assunto ligado à contratação pública, dos contratos administrativos. Tenham todos uma ótima semana, saúde e paz. Um forte abraço.